Olá, turma, sejam bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo e aqui, como sempre, o professor Eduardo, tá? Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso módulo sobre antiguidade. Você, como sempre, né, já vai deixando seu like, seu comentário. Precisamos de comentários, gente, nos nossos canais, nas nossas aulas. Perguntas, façam seus questionamentos, tirem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas, tá? O professor está aqui para isso, para responder as dúvidas de vocês, certo? Compartilhe o conteúdo do nosso canal com o máximo de colegas possíveis. Expandir esse conteúdo, mostrar que esse conteúdo é interessante para a plataforma, para que assim a gente continue produzindo vídeos iguais a esses, vídeos com conteúdo acadêmico, tá? Para você estudante, para você pesquisador, para você universitário. E vamos lá, turma. Hoje nós vamos ver os persas, mais um povo, mais uma civilização que se originou na antiguidade, né? Na antiguidade clássica. Por volta de 2000 a.C., grupos humanos de origem indo-europeia se instalaram numa região de terras férteis entre a Mesopotâmia, a Índia e o Golfo do Pérsico. Com o tempo, esses grupos formaram dois povos, os medos e os persas. Os medos se fixaram próximo aos Montes Agros, no norte do Planalto do Irã, e eles viviam da agricultura e do pastoreio. Dominavam a metalurgia do cobre, do bronze, do ouro, então eles já sabiam, já entendiam de fundição de metais, tá? E os persas, por sua vez, ocuparam um território menos férteis ao sul e desenvolveram principalmente atividades comerciais, tá? No início do século VII a.C., os medos já tinham estabelecido um reino e dominavam inúmeros povos, entre eles os persas. Por volta de 550 a.C., o rei persa Ciro II derrotou os medos e unificou os dois reinos. Tá? Ele não exterminou, ele não subjugou, mas ele anexou o povo vencido, né? Expandindo assim os seus territórios e os seus domínios, e se apropriando também da cultura daquela população. Com um exército de 3.000 homens, ele conquistou os reinos da Líbia e da Babilônia, além da Pérsia, né? Além das cidades gregas na Ásia Menor. Ciro ele foi conhecido por ser um bom administrador e guerreiro. Era respeitado pelos persas e por outros povos. Os gregos o chamavam de grande legislador e os judeus o chamavam de ungido de Deus. As regiões dominadas pelo exército persa podiam manter sua religião e seus costumes. Com a morte de Ciro em 530 a.C., seu filho Cambises o sucedeu no trono e prosseguiu com a expansão do império, conquistando até o Egito. É fato notar a preocupação que os persas eles tinham com a cultura dos outros povos, né? Que mesmo vencendo-os em guerra, mas ele se preocupava em absorver o máximo daquelas culturas como aprendizado e até para agregar valor à sua própria cultura, né? Após a morte de Cambises II em 522 a.C., Dário I assumiu o comando do império e em seu reinado os domínios persas atingiram máxima extensão, indo de Trácia, no ocidente, até as margens do rio Hindu, no oriente. Em seu governo, Dário implantou importantes medidas para estimular a economia e tornar a administração do império mais eficiente. E essas medidas foram as seguintes. Em primeiro, ele dividiu o reino em satrápias, que são regiões administrativas. Dividir por quê? Porque quando você, de um território, de um vasto território como chegou a se tornar os persas, então administrar uma região muito grande num único centro é muito difícil. Então, quando você separa e divide essa grande região em centros administrativos, onde esses centros administrativos são subordinados a um gestor,
A administração ela fica mais fácil, já que cada região ela tem sua importância, tanto geográfica como econômica, tá? E essas regiões administrativas eram controladas por sátrapas, que é uma espécie de governador escolhido pelo rei. Então esses governadores, esses gestores, eram pessoas de confiança do rei, sabe? Também foi criada uma moeda única, que ficou conhecida como Dárico, impedindo que as satrapas tivessem as suas próprias moedas. Isso economicamente é fundamental porque ele consegue unificar e consegue ser mais eficiente com a economia da região. E ele ordenou uma grande rede, a construção de uma grande rede de estradas. E essas redes de estradas vai favorecer a circulação de produtos e a informação entre as províncias, né, da Pérsia. Durante o governo de Dário I, a manutenção periódica das estradas garantiu que o sistema de correio persa se tornasse um dos mais eficientes do mundo antigo, porque a troca de informação, já que nós estamos falando de antiguidade, hoje a informação ela é online, então é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico na questão de segundos. Naquela ocasião, não. A informação ela precisava chegar de uma província a outra, até mesmo numa situação de guerra. Essas informações elas precisavam chegar do ponto A ao ponto B da forma mais rápida possível. Então essas estradas elas facilitavam, porque com um terreno plano, um terreno tratado, tanto o cavalo como as carruagens, as carroças, as bigas, elas teriam um deslocamento mais dinâmico, né? Isso era de suma importância na troca de informações. Alguns serviços essenciais foram providenciados para garantir as boas condições do transporte, né? E essas medidas dentro dessa estrada, anexadas a essas estradas, são as tais seguintes. Primeiro, ao longo das principais rotas, existiam a cada 25 quilômetros postos de parada e descanso dos mensageiros e dos cavalos. Uma rede de hospedaria construída ao longo da estrada real, com distância de um dia de viagem entre uma e outra, e 7 postos com balsas para a travessia de rios. Então você vê com essas 3 medidas, entre aspas, simples, ele conseguia fazer essa viagem, esse translado, muito mais dinâmico e muito mais eficiente. Coloquei aqui uma imagem das ruínas, né, do que seriam essas estradas reais. Note a pavimentação, o cuidado com o perímetro, né? Então isso na antiguidade é muito significativo e chega a ser impressionante, né? Existe até um relato de Heródoto, que foi um personagem muito ativo da antiguidade, escritor e pesquisador, e fonte de pesquisa desse período, que ele, impressionado com o correio persa, ele diz o seguinte em uma de suas anotações, que nada impede que eles cumpram a sua missão no menor tempo possível, nem neve, nem chuva, nem calor e nem mesmo a escuridão. Tá? Agora, sobre a sociedade persa, ela se dividia em 3 grupos. Primeiro, os nobres, né? Que são aqueles que têm o poder financeiro. Eles controlavam as terras e a administração do palácio, sendo que terras, nesse período da história, é fonte de riqueza, é significação de poder econômico, né? Porque com terra, com local para plantar, você tem autoeficiência de produção e tem a questão também dos excedentes que você poderia vender. Então, você ser um dono de terra nesse período, isso lhe daria status social. Em segundo ponto estão os sacerdotes ou magos, né? Respeitados por sua riqueza e sabedoria. E na base da pirâmide social estão os camponeses, que sobreviviam da agricultura e do pastoreio, e eles trabalhavam nas terras dos senhores, dos nobres e dos reis. Mais um embrião do que vai ser o sistema feudal na Idade Média. É bom que vocês estejam prestando atenção a isso. Que quando começarmos na Idade Média a estudar o sistema feudal, para você ter em mente a origem desse sistema, que ele já é desde a antiguidade.
O comércio era a principal atividade econômica dos persas e alcançava terras tão distantes como o Egito, Fenícia, Chipre, Índia e a costa do Mar Negro. O artesanato persa era muito valorizado, especialmente o tecido, as armas, os objetos esmaltados, as joias. A principal religião era o zoroastrismo, que foi fundado no século VI a.C. por Zaratustra, também conhecido como Zoroastro. Para os adeptos dessa religião, eles acreditam existir duas forças opostas que lutam entre si. Tá? A primeira é Ahura Mazda, o criador benéfico, e Ahriman, que seria o destruidor. Então são duas forças que estão sempre em conflito. E segundo a doutrina do zoroastrismo, os dois deuses estavam eternamente em conflito e cabia aos homens praticar boas ações para que Ahura Mazda prevalecesse. E o zoroastrismo é considerado uma das principais religiões da história a exigir dos fiéis uma conduta moral. Então, é a conduta da população, é a conduta do fiel que vai dizer quem ganha ou quem perde nessa guerra entre o bem e o mal, né? Entre o criador e o destruidor. As conquistas e o comércio persa possibilitaram um grande intercâmbio entre os povos, já que eles sempre preservavam a cultura do povo vencido, o que leva muitos autores a falarem de um império multiétnico. Ao entrar em contato com diferentes povos, os persas se apropriaram de muitos costumes estrangeiros, sem com isso abandonar antigas tradições. Eles se apoderavam da cultura, mas eles não esqueciam a própria cultura deles. Os persas dominaram a civilização babilônica no século VI a.C., e como eram originários de uma região montanhosa e de clima frio no atual Turquestão, usavam trajes mais quentes, mais longos, substituíram pela túnica franjada e os mantos do povo conquistado, por conta do clima, né? Além de lã e de linho, tinham também acesso à seda trazida da China pela longa rota das caravanas. Esse ponto aqui, esse slide, é uma descrição da vestimenta tradicional dos persas. Enquanto eu vou descrevendo, você tente analisar em paralelo a figura para você tentar associar a vestimenta do povo persa, que, no entanto, conservaram os seus adornos de cabeça, o chapéu macio de feltro, que os gregos chamavam de frígio, e que cerca de 2000 anos depois seriam adotados pelos revolucionários franceses, como o chapéu vermelho da liberdade, né? Isso vai ser um símbolo da Revolução Francesa. Também conservaram seus sapatos característicos, uma bota fechada de couro flexível com ponta ligeiramente voltada para cima. E a inovação mais importante foi o uso de calças, que passaram a ser consideradas o traje típico dos persas. E, se pudermos confiar nos parcos e registros disponíveis, esse mesmo traje, essa mesma vestimenta também foi utilizado pelas mulheres, tá? Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido útil e produtivo para vocês e até uma próxima.